Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos por muita providência, total providência de Deus, hoje a festa da Assunção, novamente aqui com os senhores. Essa festa é a mais importante festa da Santíssima Virgem Maria. É a mais antiga festa mariana e a Igreja sempre se esmerou muitíssimo para celebrá-la, por ser a primeira e a mais importante. A Igreja colocou um jejum na vigília da Assunção, que foi praticado inclusive para que os senhores tenham presente a importância dessa festa durante a guerra. Quando Portugal, na famosa Batalha de Aljubarrota, estava se defendendo da invasão dos espanhóis, o Beato Nuno de Santa Maria, grande santo e guerreiro, fez o seu exército lutar em jejum. E não é dando tiros, espadas, armadura e tudo isso, muito pesado, combate e tal, mas em jejum, porque era a vigília da Assunção da Santíssima Virgem. E graças a esse zelo, ele venceu aquela batalha contra os espanhóis ambiciosos, e assim Nossa Senhora defendeu o reino de Portugal de ser fundido lá junto com Castela naquele então, hoje a atual Espanha. Esta festa tem a sua importância. Nós podíamos dizer, a Imaculada Conceição é uma festa importantíssima. Sim, senhores. Que é o momento em que Nossa Senhora que Santa Ana ficou grávida e Nossa Senhora foi criada por Deus, como todos nós, naquele momento que nosso pai e nossa mãe une óvulo e a parte do nosso pai e nascemos. A Imaculada Conceição é este acontecimento, em que Deus impede que por a via do homem, na concepção que transmite o pecado original. Então, por via de São Joaquim, que concebeu a vida a Nossa Senhora, mas impede a mancha do pecado original. Imaculada Conceição. Nós podíamos dizer que a festa do nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro, é importante, como o Natal, em analogia, é importante. Mas a festa da Assunção tem a sua importância porque Nossa Senhora chega à sua finalidade. Ela vai, no dia de hoje, receber o prêmio de tudo que ela fez. Por ela ter sido imaculada na sua conceição, ter nascido, crescido, apresentada ao templo, obediente à lei, por ela ter sido aceitado ser mãe de Deus, por ter criado nosso Senhor, por ter entregado nosso Senhor à cruz, bodas de Caná, mulher, não chegou minha hora, disse o Redentor. E ela disse, bom, fazei tudo o que eles vos disseram. E Nossa Senhora sabia que se o Redentor fizesse o milagre, era a hora da sua vida pública. E a sua vida pública ia custar o que? A vida do seu filho. Cruz. Nossa Senhora conduz, porque ela foi o relógio determinado para dar a hora que o Verbo devia ir pregar. E ela fez isso. E sabia o que isso queria dizer. Vai pregar, vão perseguir, a sinagoga vai caluniá-lo e ele vai ser crucificado pelo bem que ele fez. Mãe, as senhoras que são mães sabem o que isso quer dizer. Porque se tivesse um filho justamente condenado, já iam lá gritar por eles. Imaginem ter um filho que não é inocente, é a inocência. E Nossa Senhora também vai ter um grande gozo, porque vai vê-lo ressuscitado, ascensão aos céus, e hoje Nossa Senhora recebe o prêmio de todas as suas ações. Com esta festa, Nossa Senhora também nos deixa, como somos seus filhos, nos deixa claro que nós devemos estar onde ela está, o céu. Nós fomos feitos para lá e não para aqui. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Então essa festa é o grande estímulo para que saibamos peregrinar o tempo que nos tocar por este mundo, mas sabermos e termos presente diante dos nossos olhos que vai chegar o momento que este exílio tem um basta.
No caso da Santíssima Virgem, é discutido, não vou entrar nessa discussão, parece absurda, é absurda, se Nossa Senhora morreu ou se não morreu. Tudo indica que não morreu. E o Papa Pio XII, quando definiu como dogma da nossa fé, ele diz com as seguintes palavras: passado o curso da sua vida mortal, foi assunta de corpo e alma aos céus. Mas a tradição, se referindo nesse trânsito, ou seja, a transição entre o mundo e a eternidade, sempre chamou esse momento de dormição. E tem um relato que, infelizmente, está nos apócrifos, que são livros lesados, que não devemos ler e não é fonte de nada para nós, mas também a tradição, o que a tradição relata coincide. Não quer dizer que nós cremos nisso porque está nos livros apócrifos, hein? Sejamos claros para evitar confusões. A tradição conta que, chegado o momento da dormição, os apóstolos estavam, 14 de agosto, dispersos por este mundo pregando. E receberam do Divino Espírito Santo uma luz que tinham que ir a Jerusalém, todos. Então foram a Jerusalém e São Pedro, Papa, o primeiro Papa, começa aí a rezar os salmos, porque sabia que era o momento do trânsito da Santíssima Virgem, junto com os apóstolos. Mas teve um que, como por segunda vez, chegou tarde, São Tomé. Então, com a Santíssima Virgem no seu leito do descanso, São Pedro rezando, os outros apóstolos ali, porque ela é a rainha dos apóstolos, como rezamos na ladainha, e tem um momento que Nosso Senhor glorifica a sua mãe, sem o peso da morte, e ela é assunta de corpo e alma. E os apóstolos viram, como viram a ascensão, viram a assunção. São Tomé chega lá e vai chorando à casa da Assunção e, puxa vida, outra vez eu cheguei tarde. E a Santíssima Virgem lhe apareceu, consolou, porque ele estava no seu apostolado, e entregou para ele o cinto, que hoje se encontra como uma relíquia em alguma das basílicas da França. E a tradição conta que o apóstolo levou consigo esse cinto sempre, a Sagrada Correia da Santíssima Virgem. Então, queridas almas, nós somos filhos dos apóstolos. O que cremos são palavras, suor dos apóstolos. E nunca a Igreja de Jesus Cristo esteve ausente da devoção mariana. E a devoção mariana nunca foi algo inerte, não é um adereço à piedade. Não, é um sinal, como dizia um santo, de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. E a Nossa Senhora, e a Santíssima Virgem Nossa Senhora quer o quê? Que tenhamos presente os passos de sua vida, que foram exatamente os passos da vida do Redentor. Salva a morte, que Nosso Senhor lhe isentou deste padecimento. E assim a Santíssima Virgem nesta festa quer nos puxar para o céu. Antes da Assunção, depois da Ascensão, a vida de Nossa Senhora, que sempre foi impregnada absolutamente da presença de Deus, mas agora Nossa Senhora sabe que o seu tesouro, que é o seu filho, está de corpo e alma no céu. E Nossa Senhora, feliz por ver a igreja crescendo, e ela rezando por nós, hein? Todos, até o último que crer na consumação dos séculos, foi a prece que Nossa Senhora fez há 2000 anos, rezando por todos que seriam batizados, por todos que seriam crismados, por todos que assistiriam à missa, por todos aqueles que iam se confessar. Ela rezou por todos nós. E esse era um consolo para aquela que estava ali, fisicamente distante do seu filho. Mas a fé e a graça, porque ela é cheia de graça, a conectava como um abismo cheio de graça a Deus. Mas o desejo contínuo da Santíssima Virgem era ir para o céu. Então, na sua assunção, é como que o metal puxado pelo ímã sobe. E este atrativo é o seu filho, que é o seu Deus também.
Então, diante desta vida que nós levamos na igreja em crise, horrível, de fé, o caos, tanto entre os eclesiásticos como na sociedade, nós esquecemos que nós fomos feitos para o céu. Então, a festa da Assunção para nós é um grande bálsamo. Nós não vamos ser elevados de corpo e alma, hein? Não seremos, mas a nossa alma tem que subir. E quando nossa alma estiver lá em cima, vai um dia tocar uma trombeta que vai ressuscitar o corpo que nós deixamos no sepulcro, os nossos ossos secos. E aqueles que perseguiram a igreja, que perseguiram o evangelho, que perseguiram a virtude, que perseguiram as obras de Deus, serão lançados no fogo eterno. E aqueles que desejaram o céu, conseguirão o céu. O homem tem um poder muito grande quando deseja alguma coisa. E nós hoje carecemos. É um defeito gravíssimo, pior do que a crise da igreja. É quando os cristãos esquecem que foram feitos para o céu. Porque se nós não queremos ir para o céu, é totalmente debalde a prática da oração, a vida dos sacramentos, a Santa Missa, as virtudes que nós tentamos. Não tem sentido. A nossa existência não tem sentido se não for posta no céu como finalidade. E por outro lado, o céu que nós temos em nossos olhos não é o céu que Deus habita. Romantizaram o céu. Nós falamos de céu, pelas vezes que o padre falou esse nome, suponho que os senhores imaginam anjinhos gordinhos voando, um lugar tedioso, todo mundo lá, sem o que fazer, olhando para a terra para ver se tem algo inédito e vem que é um filme que passa a tarde, só estupidez e sempre a mesma coisa. Então, às vezes, nós, porque ignoramos o céu, que o céu é de fato, nós não desejamos o céu. E a festa da Assunção, Nossa Senhora nos ensina o que é o céu. O céu é onde está Deus. Se nós não soubermos o que isso quer dizer, aí vamos à primeira aula do catecismo. O céu é onde não tem nada que se oponha a Deus. Por isso, quando dizemos no Pater Noster, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu ninguém resiste a Deus. Ninguém deixa de fitar em Deus, de contemplar a Deus, de se deleitar em Deus. A tal ponto que no céu não precisa de mais nada em ninguém. Ninguém vai perguntar onde está a minha tia, a avó, foi minha madrinha. Vai estar pensando em Deus. Vai ser um profundo prazer que nessa terra não existe um semelhante. Falar o prazer de uma refeição bem feita depois de uma fome cruel não é a mesma coisa. De ver uma pessoa que faz 80 anos que não via, mas não é a mesma coisa, por mais amada que seja essa pessoa, não é a mesma coisa. Essas coisas são frações mínimas, ínfimas do que é o céu. Imagine todo o deleite, ver reinar as perfeições de Deus sem nenhum abatimento. Num lugar que não tem imperfeições, não tem gente chata, não tem gente arrogante, não tem disputa, não tem inveja. E Deus ser visto nos outros, que hoje nessa terra é tão difícil encontrar Deus, porque é como ter um crucifixo soterrado por 3 caminhões de areia ou de lixo sobre, para achá-lo tem que escavar. Isso que nós fazemos para enxergar Deus no próximo, mas está soterrado. No céu veremos as virtudes praticadas e recompensadas e o dedo de Deus em tudo. É maravilhoso. Aí depois disso, sem se cansar de eternamente contemplar essas maravilhas, nós vamos ver os outros do céu. Mas um segundo plano, porque no céu não vai ter curiosidade vã, não vai ter fofoca, não sintam-se inativas no céu, hein? Não terá fofoca, mas terá muita história para contar. Vamos poder prescrutar, esse interesse do padre, um parênteses. Quero saber o que aconteceu em 30 anos Nosso Senhor com a sua Mãe Santíssima. A infância do menino Jesus, hein? Vivemos um recém-nascido há pouco. Imagine o primeiro leite que esse menino tomou. Maravilha. Bom, Nossa Senhora vai nos contar, mas não vai ser por curiosidade vã, insana. Vai ser justamente porque Deus reservou segredos para aqueles que Ele ama.
Por isso não está escrito nos evangelhos. E ele não diz para ninguém. Essas aparições que dão muitos detalhes são devaneios, imaginações curiosas. O que Deus não disse aqui dirá lá em cima. E que prazer teremos de verem, não num televisor com uma antena ruim chiando. Vamos ver em Deus, aqueles 2000 anos atrás, o menino Jesus caminhando, sua mãe cozinhando, São José fazendo seus móveis para vender. Não será um delírio, será a realidade. Deus tem um televisor que não tem mazelas lá no paraíso. Vamos entender depois os perrengues da nossa vida, por que nascemos num século péssimo. Por que vivemos uma crise da igreja horripilante? E por que não nascemos na Idade Média? Por que não tivemos o Santo Curadás para cuidar das almas da gente? E apareceu um padre chato. Por quê? E Deus vai explicar e vamos entender. Agora sim, Senhor, agora eu entendo. E em tudo isso vamos ver a maravilha que hoje nós estamos incapacitados de enxergar, porque não vemos a mão de Deus nos acontecimentos da vida. Vamos entender por que um morreu de tal modo, outro morreu de tal outro, outros morreram velhos, quase centenários, e outros morreram cedo. Vamos entender tudo, sem curiosidade, Vamos ver aí que em tudo isso reinou as maravilhas de Deus. E como temos bilhões de pessoas para saber de tudo, sem fofoca e sem espírito de pecado, nós teremos eternidade de conhecer e contemplar as maravilhas de Deus. Este é o céu que devemos desejar. Isso falando do conhecimento. E agora vamos falar do amor. Nessa vida o amor é um sofrimento. Seja o amor a coisas lícitas ou ilícitas. Todo mundo que ama sofre. É assim. Custa dias de anos abreviados, de vidas abreviados pelo amor. E no céu nós vamos entender que o amor normalmente repousa naquele amado. Os amores deste mundo causam inquietações, porque podemos perdê-lo. Agora Deus lá em cima, não vamos poder perdê-lo jamais. Então o nosso coração, se fora possível, explodiria. Teríamos milhões de corações explodidos de tanto amor a Deus. Mas não vai explodir porque vamos ter um corpo glorioso. Deus pensou em tudo. Nossos olhos iam ficar secos, mas os olhos gloriosos não vão ficar secos. Que não omitiríamos até o piscar para ver a Santíssima Virgem, o santo de nossa devoção, mas Deus, com os olhos gloriosos, não ressecarão. Fiquem despreocupados. De falar e perguntar, nossa língua ficaria rachada e quebraria, desfarelada. Mas com uma língua gloriosa, vamos falar, vamos ouvir convidos gloriosos, tudo com a educação que falta nesta terra. Então é uma maravilha. Só não quer ir para lá quem não conhece ou quem realmente está louco. E essa loucura, queridas almas, pousa, paira sobre nós essa ignorância. Este é o céu. Não tem anjinhos gordinhos voando seminus, não tem. Anjos não têm corpos. Não tem tédio, não tem medo, não tem temor, não tem horror, não tem nada de ruim. E o bem que ali reina dura para sempre. Quem não quiser ter este prazer sumo, este gozo sem fim, precisa de um tratamento espiritual, mental, porque está lesado, absolutamente enfermo. E Nossa Senhora da Assunção é o remédio para esta enfermidade grave na nossa alma. Então elevamos nossos corações aonde está a nossa mãe, mãe mesmo, que se preocupa por nós. Ela subiu também, como Nosso Senhor disse, minha casa tem muitas moradas. Ela foi ocupar a maior de todas, o castelo da Santíssima Virgem é dela. Mas podemos ter uns puxadinhos. Estaremos muito felizes, porque até os puxadinhos do céu não são como os da terra, desmantelados, com goteiras e todas essas coisas. Mas são gloriosos e feitos conforme o tamanho do amor que tivemos quando a morte nos ceifar. Então peçamos à Senhora da Assunção que dilate nosso coração. E se alguma ambição for digna, que seja de conseguir um céu bem conseguido. Se alguma avareza for digna, que seja aquela de estar mais próximo da Santíssima Virgem. E se alguma competição for digna de louvor, seja de conseguir estar à frente dos que ali chegaram. Então convertamos nossos modos operandi,
de pecado em virtude, e vamos estar, porque ela prometeu, pelo escapulário que usamos, pelo rosário que rezamos, pelas virtudes que praticamos, que temos um lugar glorioso, maravilhoso, perfeitíssimo e que não tem aluguel. É nossa casa, foi feito para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.